Olá, meu amigo do Poder Criativo, como está você? Nós estamos aqui começando um novo programa, sempre para lembrar que é você o criador da própria vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autopercepção. Você sabe o que quer dizer isso? Como é que é essa coisa de autoperceber-se? Para que falar de autopercepção? Por que é necessário falar sobre isso? Qual a importância, a relevância disso na vida da gente? Gente, é fantástico. Tudo que você pode fazer para melhorar-se, para evoluir, para ir além, depende deste ponto da sua autopercepção. É necessário que você definitivamente olhe para si e perceba. Nós vamos ver o que, como, quais são os impedimentos que levam a gente a não ter uma percepção adequada de quem nós somos, de como funcionamos. Nesse momento, nós vamos começar abrindo o tema, falando um pouquinho sobre as dificuldades de percepção, que são dificuldades naturais para todo mundo e não relativa a se perceber. É claro que eu quero lembrar já que para a gente se perceber é mais difícil. Então nós vamos começar olhando como é que a gente percebe o mundo, como é que a gente olha para fora e vê o que vê. Será que aquilo que a gente vê é o que existe? Será que o que a gente vê é o certo? Você nunca teve a experiência de estar com alguém num trem, ou num ônibus, ou num carro, aí você passa, todo mundo olhando para o mesmo lado. Aí você fala, você viu aquela casinha? Ah, aquela branca? Não, ela não era vermelha. Achei que fosse verde. Será que foi a árvore? Será que... Aquilo que a gente pode ver, normalmente, faz referência àquilo que nos é mais visível, mais interessante, ou coisas com as quais nós não queremos lidar, coisas que a gente evita. Então, nós vamos mostrar algumas imagens, a gente já até trouxe algumas questões com relação à percepção aqui para você ver, mas porque faz bastante diferença e é muito importante que você perceba de cara que cada um pode olhar para algo e perceber coisas diferentes. Então eu vou pedir aqui para a nossa técnica colocar a primeira, dá uma olhadinha nesta imagem. É uma imagem conhecida, mas mesmo você que conhece a imagem, que está vendo uma mocinha olhando para trás, né, com aquele narizinho arrebitado, aquela orelhinha pequenininha, uma pena no seu chapéu, não é lindo? Ok, quando você olha para essa mocinha, você está olhando para um ângulo, você está utilizando uma parte do seu cérebro. Quando você reverte e tenta buscar ver a velha, então vamos olhar para a velha, aí você tem que fixar, né, que aquela orelhinha são os olhos, e aí aquele queixinho é o nariz, e aquele colar, então aquela marca no pescoço é a boca da velha. Quando você faz essa mudança de prisma, essa mudança de percepção, você faz um esforço, você tem que mudar a estrutura que você está utilizando do seu cérebro para poder enxergar direitinho. Quando a gente passa para uma outra figura, você vai ver que acontece a mesma coisa. Essa é uma figura já bem mais conhecida e muito mais fácil. Essa figura fundo da Gestalt é muito conhecida porque você vê ali aquele jarro branquinho, mas logo você consegue perceber os rostos. Se você focar muito no vaso, olhe só o jarro, só. Foque a sua imagem no jarro, na perfeição, no delineamento. Você sabe que tem o rosto ali, mas você não o vê com perfeição. Quando você desfoca do vaso, né, desse jarro, e olha fortemente para esses dois rostos se olhando, você vai ver que ali você muda uma coisa no seu cérebro. Olhe só para o contorno desses rostos. E aí você pode até saber que o jarro está lá, mas é diferente. Volta aqui para mim um pouquinho, que eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos mais figuras e eu quero que você realmente observe o esforço que você faz
tanto para focar em um como em outro, mesmo você que já sabe que tem ali as duas figuras. É necessário que a gente veja o esforço do lado de fora para que você saiba que quando você for olhar para si mesmo e buscar essa autopercepção, você estará tomado pelo mesmo programa mental, ou seja, você se vê, você olha para você e para suas questões por um prisma. E você terá que fazer um esforço, se você quiser ver, por um outro prisma. Então vamos continuar. Agora nós temos na sequência uma imagem bastante interessante, que não é tão conhecida, mas ela é bastante fácil, que é esse narigudo tocando seu sax e que tem de fundo também um rosto muito bonito, de uma mulher muito bonita, não é assim? Pois é, se você foca no tocador, neste músico, você sabe que tem um rosto ali, mas você necessariamente não abrange todas as formas. Numa nova e mais complicada figura, a gente tem uma coisa muito clássica, que é uma figura de dois senhores já velhinhos, dá uma olhada nisso. Para muita gente que está assistindo, isso é fácil de observar. Tem gente que nem enxerga, você tem que ir lá e mostrar, desenhar, pintar de outra cor para que a pessoa enxergue os chapeleiros ali sentados, tocando esse violão. O mais fácil para muitas pessoas é olhar e encontrar esses dois rostos. Quando você traz para si a ideia da dificuldade de enxergar a mesma coisa por dois prismas, calcule o que é olhar para você. Você tem já uma comunicação com você mesmo. Você já trabalha num status quo com relação a você. Eu sou assim, eu faço assim, eu fiz isso por causa daquilo. Você tem todas as respostas, você sabe como você funciona, tudo certinho, não é? Mas a autopercepção também lhe cobra isso. O que será, pensa bem, o que será que você não está vendo de você e que pode, sem dúvida, ser ali um caminho, um passo muito especial para o seu crescimento, para a sua prosperidade, para o seu desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem coisas sobre a gente que a gente não sabe, que a gente não tem noção e que a gente não acha que tem. Olha que horror. É a mesma coisa que olhar para uma figura. Então agora você é essa figura que você está olhando do jeito que você sempre olhou. Ah, tem ali um jeito assim, um jeito assado, meio assim, meio assado, e eu passo uma régua e defino, tá certinho. Quando, na verdade, o que você não está vendo pode ser mais importante e mais poderoso. Falando aqui na nossa língua do poder criativo, você tem dentro de você algumas forças psíquicas, alguns pensamentos, sentimentos que você nem se vê tendo. Tá lá. A mente não para, aquilo tá rodando, rodando, rodando. E você nem sabe que você de alguma forma está criando isso na sua vida. É importante que a gente queira ver quais são as razões. Então a primeira razão que a gente tem aqui para olhar e ver por que eu preciso entender como é que eu me percebo. Por que eu preciso saber que pode ter uma parte minha que eu não conheço, que eu olhando sempre para o mesmo prisma, eu não vou achar, eu não vou identificar. Porque todas as partes, independente daquilo que cada uma faça, todas as partes que estão inconscientes, que você não tem muita clareza, como ali naquelas figuras que você estava vendo, foca no jarro, não vê os rostos. Pois é, da mesma forma acontece com esses atributos pessoais. Vamos pensar. Olhe para você diante de uma grande oportunidade. Isso mesmo. Comece a pensar naquela coisa boa que você quer. O que é? É um carro? Será uma namorada? Será um dia de folga que seja? O que você quer? Pensa direitinho e põe na sua cabeça agora, assim, na sua frente. Eu hoje posso alcançar aquilo que eu quero. Isso é necessário para que a gente possa construir uma ideia de como você
com esta parte que você não percebe, está mexendo nessa possibilidade de ter isso ou não. Vamos pensar num trabalho novo, numa namorada, qualquer coisa. Eu vou aqui trabalhar em cima de um exemplo que é um trabalho novo, uma coisa que você quer muito, quer fazer, quer entrar naquela empresa, quer ganhar aquele salário, quer trabalhar com aquelas pessoas, enfim, é isso que eu quero. Então eu pego isso e ponho aqui. Esse é o meu objeto, meu objetivo, é para isso que eu vou viver agora esses dias. Quando eu olho para isso e começo a olhar para mim, autopercepção agora. Eu tenho vontade, eu estudei, eu fiz tudo para isso, eu conheço as pessoas certas, eu tô no caminho bom, eu já fiz uma primeira etapa, tá quase ganho o negócio, seja lá qual for o negócio. Então eu tô quase pegando isso, correto? Mas o que é preciso que você encontre? A parte de você que não é tão óbvia. Quando a pessoa falou, olha, acho que você vai passar, acho que você vai chegar, vai alcançar aquilo, acho que agora vai dar certo. Dá um frio na barriga. Eu sei que é a coisa que você mais quer e que por isso não teria que te dar esse medo, não teria que chacoalhar você, mas eu quero que você se auto-perceba. Olhe para você por um outro prisma. O prisma normal, qual é, senhores? O prisma normal é você olhar para aquilo e falar, puxa vida, eu quero, tá certo, eu fiz um esforço, tá tudo ok, é isso, é assim que vai ser. Positivo. Eu estou pedindo para olhar para um novo prisma. Esse novo prisma nada mais é do que a possibilidade de você olhar as coisas que não estão assim tão claras na sua cabeça. As coisas que estão aí, por exemplo, que a gente pode pensar ou pode chamar de medo. Isso mesmo. Se você tiver algum medo e estiver escondendo isso de você, não vai dar certo. É preciso que você veja o friozinho na barriga como alguma coisa muito clara e concreta para que você possa lidar com ele. Nossa, quando a pessoa falou, vai começar amanhã, deu um negócio, fiquei até mal. Nossa, vai ser maravilhoso. Só que você pulou aquele lugarzinho que falou, puxa vida, que medo, hein? Que medo. O que será que as pessoas vão pensar? Será que eu estou preparado mesmo? Será que eu sei tudo o que eu preciso saber? Será que vai dar certo? Será que eu vou ser mandado embora depois? Nossa, será que eu vou passar algum vexame? São muitas possibilidades se você quiser ver por este outro ângulo. O ângulo comum qual é? Tá tudo bem, eu tô pronto, eu quero, vai dar tudo certo. É imprescindível que você queira se auto-perceber. Que você veja, e eu tô citando o medo, porque o medo, né, meu amigo? O medo é o medo. É claro que você pode ter algum não dentro de você, que não é exatamente um medo, mas, por exemplo, esse emprego vai sair e você vai ter que deixar sua mãe doente, sua namorada em outra cidade, as coisas vão ter que mudar na sua vida de uma forma grandiosa. E aí você já tem um não para essa vaga, para isso. Então você está dividido? Está dividido. O que acontece se você não se auto-percebe? Você pode, inclusive, colocar as coisas de uma forma que você crie uma condição da coisa dar errado. Por quê? Porque tem uma parte tua que não quer e que você não percebeu. Você não quis olhar, você não quis ver. É muito fantástico. Às vezes chegam para mim pessoas, por exemplo, assim, eu não posso ter filho, não consigo ter filho, eu não tenho nenhum problema físico, mas eu não consigo ter filho. Será que tem alguma razão que mexe isso, que move isso? É lógico, todo o nosso corpinho é movido pelos nossos hormônios. Os nossos hormônios são movidos por tudo que há de mais biológico e pelas nossas emoções. Calcule, nós somos uma bola andante, né? Nós somos aquela pessoa que, na verdade, está em ebulição, blá, 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 blá. Nosso sangue faz
milhões de bolhas de acordo com os nossos medos, os nossos amores, as nossas paixões. É só você olhar e ver como é que você está agora. Ah, eu estou tranquila, eu queria tanto ter filhos. Ah, é? Se você for vasculhar, você vai ver que tem uns nãos para isso. Talvez tenha uma criança lá dentro que não quer ser gente grande. Talvez você tenha registros internos que marcaram a sua vida logo que você nasceu. Sua mãe pode ter tido um transtorno pós-nascimento, pode ter tido várias coisas que interferem. Você sabe, não. E aí você fica trabalhando com uma possibilidade do Deus quer, Deus que sabe, quando na verdade as suas próprias redes neurais pegaram informações do mundo, gravaram dentro dela e ficam impedindo que você realize um sonho, seja ele qual for. Você tem responsabilidade sobre isso que você ainda não alcançou. Isso que você quer alcançar está dentro de você a possibilidade, não está fora, não tem nada fora. Se couber em você, se você já largou o seu tacho, se você tem um desejo justo, porque tem gente que quer coisa de outro mundo, né? Aí já não dá para conversar. Falando dentro da normalidade, você tem as condições dentro de você de ir liberando uma boa chave de fenda todos os parafusos que você mesmo colocou. O problema da gente é que a gente aperta esses parafusos e nem sabe quando foi nem por que foi. A gente olha para a vida e acha que a vida está como ela sempre esteve e deveria estar. Quando, na verdade, nós nos impedimos muitas vezes de andar. A autopercepção é tudo. E é um lugar como um quarto escuro. Você tem a chave, só você pode abrir, só você pode ir lá e olhar o que é que tem lá dentro. Se você tem medos, se você tem nãos, se você acha que não está pronto, que não está do seu tamanho, que você ainda se sente pequeno, não importa. Isso aí você pode arrumar, mas você só pode arrumar quando você resolve de fato olhar, querer ver mesmo. A autopercepção é o caminho de tudo. Não vai adiantar, escuta, não vai adiantar você colocar a culpa em qualquer pessoa que esteja à sua volta, em qualquer regime político. Não adianta. Você precisa olhar para si e nessa autopercepção você identifica o que é que está acontecendo aí de errado com você. Ninguém consegue, viu? Porque ninguém sabe o que passa dentro de você. Quem sabe o que passa dentro de você é só você. Querer olhar para si é um ato de crescimento fundamental, autoconhecimento, né? Olhar para si e ter autopercepção. Vocês sabem que a percepção, ela é a base de como o mundo entra na gente. Lógico, se você pensar que a percepção está ligada extremamente às sensações, o que que você tem aí? Você tem a audição, você tem a sua visão, você tem a gustação, você vai poder ter o seu olfato e também o tato. Essa condição toda, o que que é, senão a forma que o mundo entra em você? O mundo encosta em você, o mundo é enxergado por você. Veja bem, o mundo vai entrando em você pelo ouvido, pelo seu nariz, pela sua boca. O mundo entra em você pela sua pele, você conhece, você recebe o mundo. Então, perceber, sentir o mundo é deixar que ele entre. Nosso aparato sensorial, ele é por onde o mundo entra. Perceber como esse mundo entra, ou seja, como esse mundo nos toca, o que esse cheiro nos traz, o que este som, este ruído, esta música nos faz sentir, receber o sabor da vida, o toque de alguém, poder ver o mundo, como o mundo entra em mim, só eu sei. Então, perceber como o mundo entra pelas minhas janelas, pelas minhas portas, é de uma delicadeza, de uma sutileza. Quando alguém diz, como é que foi para você? Legal, bacaninha, puxa vida,
Autopercepção vai cobrar de você que você saiba, olha, eu tive um arrepio, eu tive um medo, eu tive um amor, mexeu comigo, eu senti tal coisa, eu recebendo o mundo. O mundo está para todos nós, mas a forma como cada um deixa ele entrar é completamente diferente. Isso diferencia você de qualquer outra pessoa. Buscar a autopercepção, olhar para si com mais profundidade, saber aquilo que a gente cata aqui, ó, pum, tum, que não está no óbvio, é que diferencia você das outras pessoas. Cada vez mais buscar um estado de clareza, de consciência, de conhecimento sobre si mesmo é que vai fazer de você uma pessoa com condições de dar passos largos pela vida. Nós vamos brindar, meu amigo, nós vamos brindar com água pura esse conhecimento de hoje, que nada mais é a autopercepção. Estamos aqui então brindando com alegria e água pura. Hoje, o que o Poder Criativo trouxe para você? O Poder Criativo está dizendo para você que você cria a sua vida com toda a sua consciência, com toda a sua energia psíquica, com os seus pensamentos, suas palavras e as suas ações. Naturalmente, auto-perceber-se, olhar para si, saber como o mundo entra em você, é que é a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa que quer ir além. Então, recapitulando, quando você pensar em você, você precisa saber como é que eu estou agora, o que está acontecendo comigo agora. Basta eu simplesmente estar na vida ou no mundo, ou eu preciso saber como é que o mundo e a vida está me tocando, está entrando em mim. Quem sou eu? Do que é que eu gosto? O que que me faz bem? Do que eu não gosto? Que sentimentos a vida provoca em mim? Quando eu começo a entender de que forma o mundo vai entrando pelo meu aparato sensorial, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, quando eu toco, pelo clima, quando eu começo a identificar quem sou eu diante da vida, quem sou eu diante de grandes momentos ou momentos simples, quando eu olho para mim, aí sim, nesse momento, eu começo a me diferenciar, eu começo a me tratar com mais respeito e consciência. Aí eu posso dar um passo. O que é que está acontecendo comigo neste lugar que ninguém tem acesso, senão eu mesmo? O que é que eu posso fazer a partir daí? Tudo! Posso transformar, posso mudar, posso dar passos, buscar ajuda, posso fazer qualquer coisa. E com um detalhe, eu crio a vida que eu estou vivendo a partir dessa minha autopercepção. Se eu não tenho essa autopercepção, eu deixo a vida rolar e minha vida vai parecer um barco à deriva, em alto mar. Você que está assistindo o Poder Criativo, meu muito obrigada. Fique aí, a gente vai responder umas perguntinhas suas já já.